Quero dar continuidade naquilo que eu comecei falando de manhã. Reescreva a história da sua família. Quando a gente pensa em reescrever algo, é porque ou a gente já fez e a gente não gostou, ou a gente gostou, mas a gente quer mudar algumas coisas. Quando a gente vai para alguns livros, você que já leu vários livros, ou a gente que lê livros, a gente vê que às vezes o livro já está em outra edição, ele teve uma correção. Eu já peguei livros que foram colocados capítulos, foram tirados alguns capítulos. E assim muitas vezes acontece na nossa história. Quando a gente pensa em reescrever a história da nossa casa, a história da nossa família, ou a nossa própria história, a gente vai partir sempre de coisas boas e coisas não tão boas. A gente vai fazer uma reflexão daquilo que é bom, e a gente faz uma reflexão daquilo que não é bom. E tem coisas que a gente quer muito incluir, tem coisas que a gente gostaria não só de tirar, tem coisas que a gente gostaria de apagar da nossa história, coisas que foram acontecendo conosco, momentos difíceis que nós enfrentamos, momentos muito bons, momentos muito alegres, mas tem coisas que a gente gostaria de colocar nesse livro, nesse momento que a gente está reescrevendo a nossa história. Tem coisas que a gente gostaria de tirar da nossa história. E eu quero falar sobre uma mulher que vai ter um encontro com Jesus, que não é só que a história dela vai ser reescrita, mas vai ser reescrita a história dela, da família dela, de uma cidade. Vai ser reescrita a partir de um ato de fé, um ato de coragem, de uma pessoa que para e escuta Jesus e a vida dela é transformada. Talvez seja você pode ser essa pessoa aqui nessa noite, que está louco para reescrever a história da tua família, a história da tua vida, e Deus está dizendo, eu quero reescrever a partir de você. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, através dessa mulher de Samaria, a samaritana. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Sicar, para você entender, Jesus, aqui vai dizer que Jesus vai sair da Judéia, e Jesus vai subir para o lado da Galileia, ou seja, Jesus vai sair do sul de Israel e vai para o norte de Israel. Está situada mais ou menos 48 quilômetros, alguns vão dizer que até 100 quilômetros estava a Samaria situada em relação a Jerusalém, a distância entre uma e outra era mais ou menos 100 quilômetros, mas aqui os estudiosos vão dizer que Sicar estava mais ou menos a 50 quilômetros de Jerusalém. E fui pesquisar esse significado, e a gente vê que é o mesmo significado de Siquém, que está lá em Gênesis 33. Mas alguns vão dizer que essa cidade era uma cidade falsificada, ou da falsidade, uma cidade da mentira. E tem muito a ver com a história dessa mulher. Uma história de uma pessoa que se sentia falsificada, ou não era a verdade, ou ela não era verdadeira em alguns fatos da vida dela. E ela carregou traumas, e ela carregou rótulos sobre a vida dela. E é isso que a gente quer entender e destrinchar aqui nessa noite, pegando essa passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 4. Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Lembre-se, nós estamos falando de 50 quilômetros. Hoje, 50 quilômetros com o teu carro, você faz em 40 minutos? Jesus fez de a pé. Então, Jesus caminhou, no mínimo, 50 quilômetros, para chegar até esse destino. Não é à toa que o texto vai dizer que Jesus estava cansado e sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Aqui Jesus, nessa frase, dê-me um pouco de água, Jesus vai estabelecer o primeiro relacionamento com essa mulher. É como se, quando a gente não conhece alguém, a gente chega aqui como bom curitibano, diz bom dia, boa tarde, oi, não é assim? Lá no sul a gente diz bate, tudo bem, guri? Eu perdi isso, já não falo mais assim. Quero até abrir um parênteses, quando eu vou para Porto Alegre é difícil, porque lá é tu, aqui é você. Aí eu chego lá para minha mãe e falo, você mãe, tudo bem? Mãe, como é que você está? Que você, guri? É tu? Como que você pode estar lá no Paraná? Eu falei, mas faz 32 anos que eu estou lá no Paraná, mãe. Não dá mais para mim ter o tu. Fecha o parênteses e volta para o texto que é mais importante. Dê-me um pouco de água. Jesus então estabelece com essa mulher o primeiro diálogo, a primeira conversa.
Jesus, ele está preocupado sim com aquela mulher que vai chegar no poço para tirar água. É isso que ele está falando. Os seus discípulos não estavam com ele, tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber água? Lembre-se, os judeus e samaritanos naquela época, naquele contexto, eles tinham algumas dificuldades de relacionamento. Lembrando-se também que não era comum naquela época um homem abordar uma mulher. Isso é o contexto histórico daquele momento, esse é o contexto que eles vivem ali. Então ela está perguntando para Jesus: como que pode, você sendo judeu, vir falar comigo, mais do que falar comigo, me pedir água, pedir algo para beber? Pois os judeus então não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e eu lhe teria dado água viva. Aqui Jesus, ele muda um pouquinho a conversa. Quando ele pede, ele está pedindo água para saciar aquele momento dele de cansaço. Por isso ele parou à beira do poço. Mas agora Jesus começa a mudar aqui o discurso dele. Ele fala para ela: olha, se você conhecesse aquele que fala contigo, o dom de Deus, você pediria e você ia estar recebendo uma água viva, uma água que vai transformar a tua vida, que vai transformar a tua família, não é isso? Reescrevendo uma história. Ou então Jesus está dizendo para ela: olha, a água que eu te der, você vai poder reescrever uma história de fé, uma história que vai transformar a tua vida, uma história que vai transformar a tua família, uma história que vai transformar essa cidade, que vai realmente trazer esperança para o coração que está sem esperança. É isso que Jesus vai lidando com essa mulher. Então, essa água viva, e ela continua: disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. A mulher ainda ela não tinha uma compreensão daquele diálogo que Jesus estava estabelecendo com ela. Ela ainda estava pensando que Jesus estava falando sobre água. Jesus já está falando aqui sobre cura para ela. Jesus já está falando sobre algo sobrenatural, algo espiritual para ela. Ele já não está mais falando sobre água. Ele já não está mais falando sobre um poço para tirar água. Jesus já está falando sobre algo espiritual com ela, mas ela ainda não entendeu. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Agora ela vai fazer uma pergunta para Jesus, ela vai fazer uma indagação: que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Aqui ela vai estabelecer algo com Jesus, perguntando: por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Ela vai fazer essa pergunta para Jesus: como que o Senhor vai me trazer uma água viva, se esse poço aqui foi dado para Jacó, de Jacó para o seu filho José, e é aqui que nós tiramos água, e a gente sabe que a água é algo necessário para mim e para você, não é assim? Quantos dias a gente consegue? Quanto tempo a gente fica sem beber água? Pouco tempo, mas a gente precisa. Aqui temos médicos que a gente precisa de água, 2 litros por dia. Alguns dizem isso, outros dizem mais, outros dizem menos, mas a gente precisa tomar muita água. Essa é a verdade. Acaso o Senhor é maior então do que o nosso pai Jacó, que bebeu aqui com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu. Agora Jesus vai responder ela novamente: quem beber dessa água aqui terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O diálogo continua. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vai, chame o teu marido. Até agora Jesus está tratando com ela sobre água. Jesus agora trata sobre uma água espiritual, e agora Jesus vai trazer aonde estava a dor dela. Agora Jesus começa, quando a gente vai no médico, já foi no médico com uma ferida? Agora passou. Antigamente, sabe aqueles palitos de picolé? Lembra disso? A gente ia no médico, eu nem ia, porque a minha mãe era enfermeira, não precisava ir no médico. Ela pegava aquele palito, aí você sentava. Quando ela vinha com o palito, eu já estava chorando, antes dela, só quando ela pegava no palito, eu tinha medo de um palito de picolé. Ela pegava assim no joelho, sabe aquele dia que você ralou o joelho, volta jogando bola? Tá aquele negócio, aquele cascão ali, ela vem com aquele palitinho assim, você olha para aquele abençoado, aquele palito, ela pega assim, mas é rápido, parece Tramontina, e o negócio já começa a escorrer, e aquilo ali traz dor. É isso. Aí agora Jesus vai lá com um palitinho e vai mexer na ferida dela. Vá, chame o seu marido e volte aqui.
Você está pedindo água para transformação, você está pedindo uma água espiritual, você está pedindo água que vai matar a tua sede espiritualmente, então agora você vai e você vai trazer a tua casa. É isso que Jesus está dizendo para ela. Você vai, mas você não vai beber disso sozinho, eu quero que você traga o teu marido. Olha a resposta dela: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha o diálogo, parece um diálogo longo, começa no verso 5 e vai se estabelecer até o verso 18. Essa primeira parte, Jesus estabelece com essa mulher esse diálogo, dessa conversa, e agora Jesus toca na ferida dela. Jesus vai tocar no pecado dela. Jesus vai expor o pecado dela para ela. Jesus está com ela conversando, nem os discípulos estão ali, ou seja, Jesus não está expondo ela para a sociedade. Lembre-se que essa mulher que já teve 5 maridos, e agora ela está com o 6º, com certeza ela não era muito bem vista na cidade. Nenhuma mulher gostava que ela ficasse muito perto do marido. Com certeza, quando ela chegava perto de algum outro homem, a mulher olhava e dizia: vem cá que eu vou agarrar ele aqui já, porque essa mulher eu não confio nela. Ela já teve 5 maridos, e agora ela está no 6º. Essa mulher, provavelmente, ela foi rotulada de várias coisas, ela foi muitas vezes humilhada dentro da cidade, ela foi desprezada dentro daquele ambiente em que ela vivia, pela situação que ela estava vivendo, por escolhas erradas, por maneiras que ela fez, ou ela se machucou e machucou. Nem todos aqui, o texto não vai dizer qual foi os problemas que ela teve nos relacionamentos, se a culpa era dela ou não era dela, se ela foi repudiada ou não, o texto não deixa isso claro, mas o texto deixa claro que ela teve 5 maridos, e é sobre isso que Deus está nos ensinando. Essa mulher vai mostrar aqui como fracassar em algo que Deus criou. Olha como a gente consegue fracassar em algo que Deus criou. A Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas, e viu Deus que era bom, está lá em Gênesis. Depois criou Deus Adão e Eva, e diz Deus que era muito bom. Então Deus fez o casamento, Deus colocou Eva no meio das flores, ali no jardim, junto com Adão, a primeira família, e Deus está dizendo para eles: olha, tudo é de vocês, e eles começam com uma vida de fracasso. Deus estabeleceu a família para ser um ambiente de cura, de amor, de proteção, de cuidado. Mas a família pode se tornar, eu não estou dizendo que todas as famílias são, mas a família pode se tornar um lugar de dureza, um lugar de feridas, um lugar de cicatrizes, um lugar de dores. A família pode se tornar isso. Então agora ela vai mostrar, vai, chame o seu marido e volte. A mulher samaritana é o retrato do fracasso, de casamento fracassado, de uma família fracassada. Ela é esse retrato. São como fotos que nós tiramos, espalhamos, e muitas vezes tem fotos que a gente olha. Você já fez careta em foto? Eu já fiz careta em foto, mas eu tinha certeza que eu não estava fazendo a careta, eu tinha certeza que eu estava assim, que bonitinho. Aí quando a foto veio, eu falei: meu Deus do céu, apaga essa foto. Agora é fácil, digital você apaga, mas entrou na internet não apaga, nunca mais. Mas existem fotos, existem retratos da nossa vida, existem quadros na nossa vida de dor e de sofrimento que a gente não quer mais mostrar. Ela vai mostrar todo o fracasso dela familiar, que vem se repetindo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ela já tinha repetido e estava indo para uma 6ª repetição. O Brasil é pentacampeão, ela passou disso, ela passou o Brasil. Essa mulher vai mostrar o fracasso dela, solidão emocional e espiritual. Ela tinha uma solidão dentro do coração dela, que era emocional, mas que era espiritual. E ela vai repetir os fracassos. Quais são os fracassos que você tem repetido? Qual é o fracasso que você tem repetido? Que você já repetiu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que você repete. Existem histórias familiares, cada família aqui tem uma história. Você com a tua família tem uma história. Você está escrevendo uma história familiar. Algumas famílias é um livro bonito, com uma capa bonita. Mas quando abrem esse livro da família, que são as histórias familiares, parece um borrão. De tantas coisas, de tantos erros, rascunhos, de tantas vezes que a gente pegou uma borracha para apagar. Quando eu comecei a estudar, como era difícil na 5ª série, quando eu comecei a escrever com caneta, até lá eu só escrevia com lápis.
E a letra muda, parece que fica diferente para escrever com caneta, porque com lápis era fácil, errava, apagava, mas com a caneta não tinha jeito. Aí comprava aquela bola, lembra aquela borracha, um lado era vermelho, um lado era azul, acho que só tinha no sul por causa do Grenal, acho que aqui não tem, né, essa borracha, né? Era vermelha metade, a outra metade é azul. Eu só usava o lado azul, o lado vermelho eu já cortava e jogava fora da borracha. Nada contra os meus amigos colorados. Voltando para o texto, histórias familiares de dor e de fracasso, mas também histórias familiares de vitória, de sucesso. São histórias que nós vamos escrevendo. Você escreve a tua história familiar. Eu escrevo a minha história familiar. E a pergunta é: em qual capítulo da tua história familiar que você se encontra hoje? Qual é o capítulo? É o capítulo final? É uma conclusão? Você ainda está no índice, você está começando a escrever, você está lá no sumário, querendo pensar nos capítulos que você vai escrever na tua vida, na tua família. Eu venho escrevendo junto com a minha família, junto com a Maria e com os meus filhos, uma história há 29 anos, de acertos e erros, de alegrias e tristeza, de felicidade e de dores, muitas causadas por mim mesmo, não foi por Deus, mas foram escolhas que eu fiz, e muitas eu queria arrancar aquela página, que foi escrita com lágrimas, às vezes com dores, eu queria arrancar aquela página e jogar fora, porque eu não queria me lembrar daquelas histórias que estavam ali, eu não queria colocar elas no papel, mas essas histórias familiares, elas também servem para me impulsionar, para me entender aonde eu errei, e aonde eu tenho que consertar a minha história familiar. Aonde você parou? Aonde está a história da tua família? Aonde você está exatamente nessa história? Aonde você se encaixa na história familiar? Essa mulher, ela carrega o peso, a dor do passado. Vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Relacionamentos quebrados. Essa mulher tinha passado por 5 relacionamentos quebrados. Dores e abandonos. Dores e abandonos, ela sofreu. Problemas no relacionamento, na conversa, no diálogo. Ataques verbais, ataques físicos, isso tem acontecido. Muitas famílias carregam o peso do passado. Eu venho com uma história familiar. A Maria, minha esposa, veio com outra história familiar. Uma cultura familiar diferente da minha. E agora a gente se casa e precisa estabelecer uma nova cultura. Não é mais a cultura dela, nem mais a minha cultura, mas é uma nova cultura, é uma nova história. Aquela história com meus pais, eu tenho que botar um ponto final. Eu não deixei de amar meus pais e honrar meus pais, mas agora eu tenho que escrever uma nova história. E tem gente que quer continuar escrevendo a sua história com o seu pai, com a sua mãe. E aí os casamentos não funcionam. E aí as famílias vivem disfunções, porque a gente quer continuar escrevendo a mesma história. Eu tenho mais tempo, eu falei isso de manhã, eu tenho mais tempo com a Maria do que com a minha mãe, com as minhas irmãs, e com meu pai, essa é a verdade. São 31, não posso errar, gente, 32, agora com fé, 32 anos, com fé, não posso errar, 32 anos vivendo e escrevendo, vocês estão rindo, né? Escrevendo uma história, onde eu sempre quero acertar, mas nem sempre eu acerto. Eu sempre quero fazer o que é certo, mas muitas vezes eu erro. Carregando o peso do passado, essa mulher vai viver uma dor silenciosa. Sabe quando você está em silêncio, tem momentos que a gente quer ficar em silêncio, porque a gente quer se retirar, a gente não quer conversar com ninguém. Você já passou por isso? Momentos que você só quer ficar num canto, na tua solitude, você e você, pensando na tua vida, pensando em situações. Essa mulher, ela vai viver uma crise silenciosa dentro da alma dela, porque ela quer dar um nome para a dor dela, ela quer dar um grito de liberdade, ela quer dar um grito para tirar aquela dor que está dentro da alma dela. Ela se envolve em vários relacionamentos. Entenda, aqui não é sobre casamento. O que Jesus está tratando com aquela mulher não é sobre casamento, mas é sobre a vida dela. É sobre a história da vida dela. É uma crise silenciosa que está ali dentro, e aquilo ficava doendo, machucando, corroendo. O que tem machucado a tua vida? Qual é a crise silenciosa que você carrega aí, que vai esmagando o teu coração?
que vai apertando a ponto do teu coração sangrar e você tem vontade de gritar, e a tua vontade é de dar um grito de liberdade, você não consegue, porque você está preso dentro de uma crise que é silenciosa, ninguém vê, porque quando a gente tira a foto da selfie, está todo mundo assim, curte aí, mas por dentro, a crise é tão silenciosa que você está dolorido, doído por dentro, a tua alma está abatida, mas aqui ninguém está vendo, o exterior está tudo bem. Medo de não ser aceita. Qual era o medo dessa mulher? Mais uma vez, de ser rejeitada. Ela já tinha sido rejeitada 5 vezes, e agora ela continua com esse medo. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Tudo parece normal no exterior, mas o interior da alma está seca e com sede. Existem famílias que a sequidão chegou, não tem uma gota d'água, não tem uma palavra de amor, de bondade, de carinho. Essa mulher, ela continuava com o mesmo medo, ela tinha um medo de não ser aceita, ela tinha um medo de ser rejeitada, mas exteriormente ela tinha que demonstrar que estava tudo bem. A gente como pastor, às vezes a gente pergunta para vocês, para algumas pessoas aí, eu chego e digo: como é que você está? E eu vou assim: tomara aquele dia que está tudo bem, tomara aquele dia que está tudo bem, tomara aquele dia que está tudo bem. Aí ele diz: está tudo bem, pastor. Eu falei: ufa, glória a Deus. Mas se ele disser que não está tudo bem, aí eu vou ter que fazer a segunda pergunta: como eu posso te ajudar? Vocês estão entendendo? É isso. A pessoa às vezes não vai demonstrar, porque ela está numa crise silenciosa da alma dela. A dor é na alma, a dor não é física, mas é uma dor que está dentro do coração, apertando ela, e ninguém percebe, porque não é uma coisa que é demonstrado muitas vezes fisicamente, mas vai corroendo de qualquer jeito. A dor é alta, a dor é intensa, a dor é forte. É isso que essa mulher está dizendo, João 4,9. As águas que nós bebemos, elas não vão matar nossa sede. As águas que a gente bebe, essa água aqui, que eles colocaram para mim aqui, os diáconos, vai matar minha sede por alguns minutos, mas daqui a pouco eu vou estar com a minha garganta pedindo água novamente. E essas águas temporárias podem ser várias coisas. Podem ser festas, podem ser vícios. A gente pode estar preso em coisas, em entretenimento. A gente pode estar preso num monte de coisa, porque a gente está buscando um sentido, uma razão para a nossa existência. E aí a gente vai bebendo todo tipo de água que nos oferecem. Só que são águas temporárias. São águas que vêm, que saciam por algum tempo, por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Parece que matam a sede, mas depois você fica com mais sede. É que nem tomar sorvete no dia de sol. Você toma aquele sorvete gelado, você pensa: ai, matei a minha sede, daqui 5 minutos terminou aquele sorvete, você está com muito mais sede, porque aquilo lá é puro açúcar, gordura. Aí a gente está com sede, é que nem tomar uma Coca-Cola, não é para fazer propaganda, mas é que nem tomar esse refrigerante gelado, daqui a pouco você está com sede de novo. É a mesma coisa, a gente vai escolhendo coisas na nossa vida, para ocupar espaços, e continuamos com sede. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Buscam saciar o vazio com bens, com entretenimento, com festas, com vício, vivem de aparência. A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, mas a dor continua lá dentro, a sede continua batendo. Qual é a tua sede? Aonde você tem buscado saciar a tua sede? Quais são os lugares que você busca para saciar a tua sede? Qual é o lugar? Qual é a fonte que você busca para saciar essa sede? Continuo com sede de paz. Na verdade, o que as pessoas buscam é paz. A gente busca paz, só que a gente busca paz muitas vezes em lugares que Deus não falou para a gente ir, e aí a gente não encontra. Buscam segurança, buscam perdão, amor. Na verdade, o ser humano busca uma aceitação. A gente quer ser aceito dentro da família, a gente quer ser aceito no ministério, a gente quer ser aceito no trabalho, na igreja, a gente quer ser aceito pelo líder de célula, a gente quer estar envolvido com as pessoas, porque a gente está buscando uma aceitação. Essa mulher queria ser aceita pelaquela sociedade, só que ela tinha um vazio existencial dentro dela, onde ela continuava com sede. Para onde ela ia, ela tinha sede. Água que transforma vidas. Essa é a água que Jesus vai oferecer para ela.
fonte de água eterna, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O pecado da samaritana não é ignorado por Jesus. Ele não esconde o pecado dela. A diferença é que Jesus não machuca ela mais do que ela já era. Jesus não vai expor ela. Jesus vai ter, através da conversa dele, um ato de compaixão. Jesus não queria falar sobre água, Jesus queria falar sobre o pecado dela e mostrar para ela que existia uma esperança para transformar a vida dela. Uma água viva que transformaria a vida dela, mas Jesus vai tratar toda essa situação com compaixão e graça e amor. Às vezes nós queremos tratar coisas com as pessoas, mas nós não usamos da compaixão. Queremos corrigir os nossos filhos sem amor e sem compaixão. Queremos corrigir coisas que a gente percebe que está errado, sem amor e sem compaixão. Porque nós temos a razão, então nós queremos simplesmente corrigir aquilo que nós achamos que está errado. E Jesus está dizendo aqui para ela, dizendo: olha, eu entendo o que você está vivendo, eu entendo as tuas escolhas, mas tem algo novo para você, tem algo diferente. Mas Jesus vai tratar essa mulher com compaixão. Comece a tratar as pessoas com essa graça, com esse amor e essa compaixão, daquilo que você está vivendo. Jesus vai nos ensinar que Ele é a fonte dessa água, uma água eterna, que vai jorrar para você, para a eternidade. Jesus oferece água viva que transforma o interior dessa mulher. Ele vai oferecer essa água está disponível ainda. Essa água ainda está disponível. Sabe o que acontece? Às vezes tem racionamento de casa. Esse dia eu cheguei em casa doido para tomar um banho. E estava sem água. Mas eu falei, a minha caixa é grande. A caixa d'água aqui de casa é enorme, vai ter água. Eu liguei o chuveiro, não saiu nem uma gota d'água. E eu fiquei doido. Mais doido que eu tive que dormir sem tomar banho. Pensa num negócio que não é nada agradável. Tira a água da gente. Fiquei um dia sem água, fiquei quase doido. Fica sem água. Agora para de beber a tua água. Para de buscar agora essa fonte de água eterna. Essa fonte ainda está aqui, está disponível. Mas vai chegar um tempo que essa fonte vai cessar. Não porque ela vai acabar, porque a igreja não vai estar mais aqui. Eu falei sobre isso. Se Deus tirasse a igreja agora, imagina agora nós sentados aqui, a IBBR, se Deus agora fizesse o arrebatamento nesse momento, e nós fôssemos embora agora, para a eternidade. Sabe como é que ficaria isso aqui? Um caos. Sabe como é que ficaria essa terra? Insuportável. Como é que você sabe, pastor? Porque o que segura muitas das coisas é a igreja de Jesus, sabia disso? Nós somos a resistência. Eu não estaria aqui, eu estaria já no céu se Jesus fizer isso, espero que todos vocês também. Mas, se tirar a igreja, isso aqui fica insuportável, ficar nesse mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com a igreja aqui, já estamos vivendo tantas coisas, imagina sem a igreja o que seria isso aqui. O que está no fundo do poço, você já pensou? O que tem no fundo do poço? Além de lama, sujeira, se você esgota um poço, o que você vai encontrar lá? Barro. É isso que nós vamos encontrar no fundo do poço. E o poço aqui pode ser o teu coração. Eu já falei algumas vezes, eu cheguei no fundo do poço. Interessante que às vezes a gente chega no fundo do poço, mas a gente consegue cavar mais um pouco. Parece que ainda não é o suficiente. Deus está dando sinais claros para mim e para você, e mesmo assim a gente parece que tem vontade, ainda pede uma pá. Em vez de pedir uma corda para ser socorrido, ou pedir o balde do poço, a gente pede uma pá. Não, vou continuar cavando. E quanto mais você cava, mais você vai se enterrando naquela lama. Mas a gente insiste. O que está no fundo do poço? Você já pensou? No fundo do poço vai estar as nossas dores e as nossas feridas. Era isso que estava no coração dessa mulher. No fundo do poço, no fundo da alma dela, estavam as dores e as feridas dela. O poço é fundo, a sede da samaritana era mais profunda, não se restringia apenas à água. Entenda isso. Existem traumas, existem dores que estão dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, que estão lá no profundo, que muitas vezes nós não acessamos, não queremos acessar. E todas as vezes que alguém tenta nos ajudar ou tenta acessar, nós repelimos aquelas pessoas porque dói e nós não queremos tratar aquilo. Então nós deixamos como está. Mas o fundo do poço sempre vai ter lama.
Se você esgotar o poço, você não vai encontrar outra coisa a não ser lama. E nós ficamos escondendo as nossas dores e as nossas feridas. Essa mulher foi se esconder através de 5 casamentos, porque ela tinha dores na alma dela. E ela se esconde através disso, dessas dores e feridas. O que temos tirado do poço? Eu falei que a gente tinha um poço lá em casa e a minha mãe não deixava, né, minha avó ir perto do poço. O problema é quando a mãe, a avó, o pai, alguém diz assim, não vai menino, o que acontece? A gente vai. Diz, não vai no poço. Eles viravam as costas, o que eu fazia? Eu ia para o poço, porque eu queria saber, aguçava a minha curiosidade para saber como funcionava o poço. E a gente tem um aqui, inclusive aqui na igreja, aqui saindo daqui à esquerda, nós temos um poço, está desativado, tá? Só para você saber. Não tem mais balde ali, não vai dar para acessar esse poço, não. Ele já está desativado. Mas existe um poço aqui na igreja, que está aqui do lado, a nossa esquerda, saindo aqui do templo. Mas o que temos tirado do fundo do poço? Existem pessoas que estão com o balde furado e não vêm. E quando eles pegam e jogam o balde no fundo da água, eles puxam a água, e aí eles pensam que agora eu vou saciar toda a minha sede. Só que o que acontece? Aquele balde está furado, e conforme ele vai levantando, aquela água vai escorrendo, aquela água vai indo embora. E quando você chega com o balde aqui na superfície, você olha, não tem água, e você joga o balde de novo, e você escuta o barulho da água, e você diz, agora vai vir água, e agora você começa a puxar ele, e quando ele chega novamente, ele está sem água, porque ele está furado, você não está retendo. É diferente de transbordar. Transbordar é quando a gente está cheio da presença de Deus, então a gente vai transbordar na nossa casa, a gente vai transbordar na nossa empresa, a gente vai transbordar nos ministérios, na nossa célula, no meio das pessoas, nós vamos transbordar o amor de Deus. É diferente de não reter, porque quando a gente transborda é porque a gente está cheio. Só que tem gente que está com o seu coração, o seu balde furado, e escorre toda a água, e quando chega aqui não tem mais água, continua sendo um poço seco, uma terra seca. O que temos tirado do poço? Se Jesus espremesse o teu coração agora, o que sairia do teu coração? Se o Espírito Santo dissesse agora, eu quero te mostrar o que está dentro do teu coração, dentro do teu poço, o que ele mostraria para mim e para você? Qual seria a imagem que vem na tua cabeça agora? Vem um poço cheio de água? Ou vem um poço cheio de lama? Qual é a imagem que vem na tua cabeça? O que nós temos tirado? Lançando o balde no fundo do poço. O poço é fundo, ela fala para Jesus várias vezes, o poço é fundo, Senhor. Buscava o sentido da vida, queria ser consolada. Quantas pessoas estão andando nas igrejas, buscando o sentido da vida e não encontram? Qual é o sentido, pastor? Qual é a razão da minha existência? Buscam sentido. E Deus está dizendo para nós qual é o sentido que Ele nos deu para nós. Mas nós ficamos indo lá no fundo do poço todas as vezes, nós vamos recorrer às lembranças amargas que nós temos, de uma vida de derrotas e fracassos. E aí nós não entendemos qual é o sentido que nós temos, qual é o sentido da tua vida, qual é o sentido para a tua família. Qual é o sentido para a tua história? Qual é a história que você está reescrevendo? Quais são as páginas que você está reescrevendo da tua história, da tua família? Ou você está reescrevendo com a tua família? É diferente reescrever sobre a família e com a família. Com é porque vocês estão juntos, escrevendo essa história junto todos os dias, em todos os momentos. Mas quando eu quero reescrever algo sozinho, eu não me preocupo com o que os outros estão pensando a meu respeito, ou a minha família, então eu tiro eles do processo e eu quero escrever sozinho. Essa mulher buscava o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Talvez você esteja aqui nessa noite perguntando qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha existência, qual é o sentido que Deus tem dado. O poço é fundo, desejava solução para suas dores, estava no poço todos os dias, mas a sede da alma permanecia. O texto vai dizer que ela ia todos os dias naquele poço, todos os dias. Não diz o horário, se era sempre próximo do meio-dia, mas diz que todos os dias ela ia buscar água, porque ela continuava com sede. Tem gente que vai buscar água todos os dias nas mesmas fontes, não vai ter mudança de vida, porque você vai nos mesmos lugares, você bebe as mesmas águas, continua na mesma forma, deseja uma solução. Qual é a solução? Jesus está oferecendo para ela
muito mais do que apenas uma água viva. Deus está mudando a história, o destino dessa mulher. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor, eu quero solucionar as minhas dores. Pare de visitar todos os dias o mesmo poço. Existem pessoas que o poço dela é a angústia. Existem pessoas que visitam dores e traumas, incomodações, frustrações, e eles vão lá nesse poço todos os dias, e toda vez que eles se lembram, eles vão acessando essas memórias e vão trazendo desse poço essas dores e esses traumas. Busque realmente solucionar. Jesus está dizendo: eu quero trazer a solução para essas dores da tua alma. Revela que está no seu limite e busca por uma intervenção de Deus. Essa mulher está dando um grito aqui, dizendo: eu não aguento mais, Jesus, eu estou no meu limite. Qual é o limite da igreja? Qual é o limite da tua família? Qual é o teu limite? Diante dessa realidade, de lançar o balde lá no fundo do poço, qual é o limite? Qual é o teu limite de dor? Qual é o teu limite que você aguenta? Porque a gente continua muitas vezes escondendo aquilo que Jesus já viu. Jesus já sabia que ela tinha tido 5 maridos, e ela não escondeu, porque ela foi colocada diante de Deus, e Jesus perguntou para ela. Ela poderia ter mentido, ela poderia simplesmente ter ignorado a pergunta de Jesus, mas ela falou: não, eu já tive 5 maridos, esse que está comigo não é meu marido. E Jesus falou: disseste a verdade, você já teve 5, e esse não é o teu marido, não é teu marido. Qual é o teu limite? Às vezes as pessoas continuam sofrendo com dores, porque elas querem mostrar que elas têm força para continuar. E Jesus está dizendo: traz esse balde furado aí para mim, para você não ficar mais vazando a água que eu estou colocando para você beber, uma água limpa, transparente, água viva, e você continua com uma água suja, barrenta, porque vem junto com o barro. É isso que está lá no fundo do poço. O fundo do poço revela o que está no seu coração. O fundo do poço vai revelar exatamente as motivações do teu coração, do meu coração. Não tem como esconder. A gente pode esconder um do outro, a gente pode até esconder dentro de casa, mas diante de Jesus a gente não consegue esconder o que está no nosso coração. O fundo do poço vai revelar o que está no seu coração, meu irmão. Entenda isso. Largou todo o seu passado, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: o cântaro representa o seu passado, deixa a sua antiga vida, suas tentativas que não deram certo. Ela vai agora abandonar o cântaro, ela vai largar o seu passado. Tem gente que vive do passado. O passado nos ensina, é verdade, é importante. A gente só tem um presente porque a gente teve um passado, mas o problema é quando a gente quer viver o presente como se a gente estivesse no passado. Eu vi uma ministração um dia que o pastor, acho que foi o Carlito Paz que falou, que ele foi pregar numa igreja e falou assim: nossa, essa igreja aqui tem tudo para crescer, tem tudo, só que ela ia crescer muito bem se ela estivesse no século XIX, agora não dá mais. Para esse tempo ela não está atualizada para aquilo. Eu não estou falando de palavra, porque a palavra continua com os princípios. Eu estou dizendo a gente entender que às vezes a gente fica preso em coisas do passado. A gente quer ficar preso numa liturgia do passado, numa existência do passado, daquilo que você viveu. Ah, mas naquele tempo não era assim, pastor. Deixa as suas antigas tentativas, largue as suas antigas tentativas que não deram certo. Largue isso. Pare de ficar buscando esse passado. Não precisa mais buscar, o poço está vazio. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Jesus chega, não tem mais necessidade de voltar ao poço. Sabe o que aconteceu aqui? Uma mulher que era rotulada numa cidade, uma mulher que era desprezada, uma mulher que as pessoas olhavam um olhar de condenação para ela. Sabe o que vai acontecer aqui? Jesus pega uma mulher. Olha como Jesus é inteligente, olha como Jesus é maravilhoso. Jesus, em vez de entrar na cidade e evangelizar toda a cidade, sabe o que Jesus faz? Ele pega apenas uma pessoa, ele pega apenas a mulher que está no poço. Sabe por quê? Porque ela era a mulher que era rejeitada pela cidade. Aí Jesus vai lá e conversa com essa mulher, estabelece algo novo para ela, dá um novo destino para ela, dá uma nova
identidade para ela, muda aquilo que ela vivia. Sabe o que ela faz? Ela larga o cântaro com água, e ela corre agora, e ela vai para a cidade, ela começa a anunciar o que Jesus tinha feito na vida dela. E o texto, se nós continuarmos lendo, vai dizer exatamente isso, que muitos homens, muitas pessoas da cidade creram no testemunho dela, e se interessaram e foram ao encontro de Jesus. Sabe como é que o texto vai terminar? Dizendo assim, aqueles homens vão dizer: agora nós estamos crendo não mais pelas tuas palavras, mas pelas palavras de Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Olha a estratégia, essa mulher se torna o maior evangelista daquela cidade, em questão de uma conversa com Jesus. Jesus vai transformar uma cidade. Jesus não queria apenas transformar o casamento, a vida dela, a família dela. Jesus transformou uma cidade através de uma mulher, que se colocou em favor da vida dela, e se colocou na presença de Deus. Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode transformar nessa noite a tua casa, Jesus pode transformar a tua cidade, Jesus pode transformar essa igreja, Ele pode transformar qualquer um de nós, no momento em que nós nos colocamos diante dEle, nós nos colocarmos diante dEle. O poço está vazio, é isso que acontece. Jesus pega e vai transformar toda a cidade, através daquela vida daquela mulher. Ela deixa esse cântaro rachado, que não segurava a água. Pare de segurar aquilo que Deus falou para você entregar, meu irmão. Pare de insistir com coisas que Deus já falou para você que não vai funcionar. E por fim, o que está no poço é o que vai subir no balde. Essa palavra nasceu dessa inquietação da minha alma. Deixa eu voltar aqui. Justamente dessa frase que eu escutei domingo passado, num livro de devocional. Eu me parei com essa frase, e eu fiquei olhando para essa frase, e eu tentei fugir dessa frase várias vezes, e eu fiquei pensando na minha vida: o que está no poço é o que sobe no balde. O que está no fundo do poço, o que está dentro do teu coração, é o que vai aparecer no balde. Não tem jeito. A boca vai falar daquilo que está cheio, o nosso coração. Jesus vai trazer à tona aquilo que está, então não tem jeito. Eu olhei para essa frase, eu falei: Deus, o que eu vou ministrar no próximo domingo? E Deus falou: ministra sobre isso. Eu falei: não, Deus, eu queria correr disso aí. Eu fui para outros textos bíblicos, mas não adiantou, porque essa frase não saiu da minha cabeça a semana inteira, e eu fui para dentro desse texto e fiquei pensando, e eu li ele várias vezes, e as primeiras vezes que eu li, eu achei que Deus estava falando sobre uma mulher, eu entendi que Deus estava querendo falar sobre casamento, mas quando eu comecei a estudar, eu entendi: não é sobre casamento. Não que não seja, não é sobre essa mulher, mas é sobre a minha vida, é o que está dentro do meu coração, é o que eu estou puxando do poço, é o que vem dentro do balde. Quando você puxa o teu balde, o que está vindo? O que vem dentro do teu balde? Não tem como vir, não tem como uma fonte boa não dar água boa, não dá frutos bons, mas também, se é uma fonte ruim, vai vir coisas ruins. O que está dentro do teu coração? O que está subindo do teu balde? Se você jogar o balde agora no poço, nesse exato momento, você começar a puxar ele, o que está subindo? O que está vindo dentro do balde? Está vindo água pura? Está vindo água para jorrar para a eternidade, água para transbordar sobre as outras vidas? Ou está vindo lama? Ou está vindo sujeira? O que está vindo do teu balde? Ou está vindo uma água barrenta, cheia de lodo, cheia de sujeira? O que está vindo? Eu quero convidar você, se coloque de pé. Enquanto o louvor chega aqui, feche teus olhos. Pense agora nessa frase: o que está no poço é o que sobe no balde. Quando você feche teus olhos, acesse o teu coração agora. Quero que você olhe agora para dentro de você, faça esse exercício. Pense agora sobre a tua vida. Pense agora um pouquinho. O que está vindo nesse balde? Essa mulher, ela foi transformada por Jesus, porque ela entendeu. Ela conseguiu ter uma compreensão que não era sobre água, mas era sobre ela. Era sobre o destino dela. Era sobre o que estava dentro do coração dela. Era sobre aquilo que eram os impulsos dela. Era sobre as vontades dela, era sobre os desejos, era sobre o pecado dela. Talvez quando você puxe lá do fundo do poço, o que vem é tristeza, é dor, é sofrimento, é angústia. Talvez o que esteja vindo agora são dores e aflições, são questionamentos, são perguntas sem resposta. Talvez você esteja olhando agora e dizendo: o que vai ser de mim, pastor?
Quando eu puxei, o balde está chegando agora, eu estou olhando para dentro do balde, e o que eu estou vendo dentro dele não está me agradando, pastor. É algo que eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais viver assim. Quando eu puxar esse balde do poço, eu quero que venha uma água limpa, transparente, uma água pura, santificada, uma água que derrame sobre a minha vida, que venha entornar sobre a minha vida, mas que venha alcançar outras vidas. O que está no poço é o que sobe no balde. Essa frase ficou a semana inteira martelando na minha cabeça, e eu espero que ela fique martelando na tua cabeça também. Eu sei que Deus falou com você, nós vamos cantar e nós vamos adorar a Deus. Enquanto estivermos adorando, saia do teu lugar. Se você está com a tua família, venha com a tua família. Se você está sozinho, vem aqui, os pastores, os intercessores, nós queremos orar por você. Vamos adorar o Senhor. Saia do teu lugar, vem aqui, venha colocar a Deus esse balde. Talvez o teu balde esteja furado, meu irmão, você não está retendo água. Então vem aqui consertar, diga: Deus, eu não quero mais ser alguém que não retém essa água viva, mas eu quero transbordar dessa água. Então venha. Talvez vocês dizem: pastor, eu não estou com nenhum problema, eu já estou transbordando. Então venha transbordar mais, irmão, e venha transbordar sobre as vidas que vão estar aqui, porque tem vidas que vão ser consertadas, agora restauradas, histórias familiares vão ser reescritas. Então venha reescrever a tua história aqui nesse altar, venha reescrever a tua história com a tua família aqui nesse altar. Comece agora botando uma vírgula nesse capítulo, que seria o capítulo final, e comece a reescrever. Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar para a gente estar orando. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não pare de buscar em outras fontes. Venha buscar da fonte viva. Saia do teu lugar, vem aqui dizer para Deus que você quer restaurar, que você quer reescrever uma nova história com a tua família. Não fique no teu lugar. Saia e venha dizer para Deus aquilo que você quer restaurar nessa noite. Aquela mulher, ela foi tratada com compaixão por Jesus. Jesus está te tratando com graça nessa noite. Venha buscar aqui, não apenas nesse poço, mas venha buscar aqui água viva para a tua vida. Venha buscar água eterna agora, para levar, para você transbordar e transbordar na vida dos outros. Pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, e você é esse filho que tem a água viva. Venha transbordar sobre outras vidas. Não se contente mais em ficar no raso. Vá no profundo com Deus. Todos de olhos fechados. Talvez você esteja aqui nessa noite e está dizendo assim: pastor, eu nunca nem me encontrei com Jesus. Então eu quero te convidar aí no teu lugar, aqui na frente, onde você está agora. Levante tua mão se você quer ter um encontro com Jesus e dizer: pastor, eu quero entregar minha vida agora aos cuidados de Jesus. Jesus está no poço agora, Jesus está conversando com você. Levante a tua mão, Deus abençoe. Se você quer entregar e fazer uma aliança com Jesus, Deus abençoe. Levante a tua mão no teu lugar. Diga: Jesus, eu quero entregar minha vida agora ao Senhor. Eu quero ter esse encontro que transformou a vida daquela mulher, está transformando a minha vida nessa noite. Você veio, se você já bebeu dessa água,
Você já bebeu dessa água e agora você está afastado por algum motivo. Você parou de beber dessa água viva e você se afastou. Então só levante a tua mão aí no teu lugar que eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar com Jesus, você está dizendo assim: Jesus, eu quero voltar a beber dessa água transparente, límpida, essa água que é água viva, eterna. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, segure na mão da pessoa que está do teu lado, se é da tua família. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela tua palavra. Tua palavra, Pai, ela é clara, objetiva, Deus. Aquilo que está dentro do nosso coração é o que vai aparecer, Deus. A verdade é essa. Essa mulher samaritana, ela nos ensina, Deus, os princípios eternos para nós vivermos, e nós queremos agora, Pai, nos apropriar disso. Nós não queremos mais ser alguém que não segure a água viva, não, nós queremos jorrar, como a tua palavra diz, que do nosso interior ia fluir esses rios de água viva. Então, Pai, vem jorrar, transbordar sobre a vida dos teus filhos essa água, Pai, poderosa, que transforma, que cura, que muda destinos, ó Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, aqui nessa noite. Nós não queremos ser mais um balde furado, Deus, que escorre a água e fica só a lama e fica só o barro. Não, nós não queremos mais isso na nossa vida. Nós queremos ser resposta, Deus, para a sociedade. Nós queremos ter resposta para a nossa família. Resposta, Deus, queremos reescrever uma nova história a partir de hoje, uma história familiar, cheio da presença e da direção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, que se reúne aqui para cultuar o teu nome. Pai, não deixe que ninguém saia daqui sem ter um entendimento da tua palavra, Senhor, uma compreensão dos princípios que são estabelecidos a partir daquilo que o Senhor tem nos ensinado como igreja e como corpo de Cristo, Pai. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero abençoar as suas casas, essa história que está sendo reescrita a partir de hoje, um novo capítulo, uma nova água, a tua água viva, jorrando dentro desses corações, limpando, purificando, Pai, a alma, as emoções dos teus filhos. Todas as dores, os traumas são lançados fora agora em nome de Jesus. E o Senhor, ó Pai, está derramando da tua graça sobre cada vida. Eu oro assim no nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte, amém, amém.